Estamos aqui outra vez, eu e você, para a leitura orante da palavra, a leitura orante deste 29º domingo do tempo comum, dia 17 de outubro. O texto é Marcos 10, versículos 35 a 45. Venha comigo, siga comigo. Tiago e João, filhos de Zebedeu, foram até ele e disseram-lhe: Mestre, queremos que nos faças o que te pedimos. Ele perguntou: Que quereis que vos faça? Disseram: Concede-nos na tua glória sentarmos-nos uma à tua direita e outro à tua esquerda. Jesus respondeu: Não sabeis o que pedis. Podeis beber o cálice que eu beberei e ser batizados no batismo em que eu serei batizado? Eles disseram-lhe: Podemos. E Jesus: Do cálice que eu beber, vós bebereis. E com o batismo com o que eu for batizado, sereis batizados. Todavia, o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não cabe a mim concedê-lo, mas é para aqueles aos quais isso foi destinado. Ouvindo isso, os 10 começaram a indignar-se contra Tiago e João. Chamando-os, Jesus lhes disse: Sabeis que aqueles que vemos governar as nações dominam, e seus grandes as tiranizam. Entre vós não deverá ser assim. Ao contrário, aquele que dentre vós quiser ser grande, seja o vosso servidor. E aquele que quiser ser o primeiro dentre vós, seja o servo de todos. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Eis aqui a palavra do Evangelho deste 29º domingo do tempo comum, querido irmão, querida irmã, Marcos 10, 35 a 45. É curioso. Os versículos anteriores, Jesus falara mais uma vez da cruz. A terceira vez que Jesus lhes falara da cruz. Só para ler alguns versículos anteriores, estavam no caminho, subindo para Jerusalém, Jesus ia à frente deles, estavam assustados e o acompanhavam com medo. Sim. Em Jerusalém vão encontrar a cruz. Pois bem, chegamos então aos nossos versículos 35. Tiago e João, filhos de Zebedeu, foram até ele e disseram-lhe, não esqueçamos, no caminho estavam com medo, inquietos, atemorizados. O Senhor lhes falara da cruz. Agora estes dois: Mestre, queremos que nos faças o que te vamos pedir. O que queremos te pedir? Caramba! Não é pedido. Queremos que nos faças. É quase que uma exigência. O quê? Na tua glória. Jesus falara da cruz. Eles não reagiram. Ao contrário, se atemorizaram. Mas agora, um à direita e outro à esquerda, para a cultura do tempo significava a proximidade de quem tem poder na glória, direita, esquerda. Imagem da mão esquerda, da mão direita, a mão, o braço, símbolo das ações. Queremos ter poder na tua glória. Queremos ter poder.
A resposta de Jesus: não sabeis o que pedis. É uma espécie de afirmação solene. Que estupidez estão pedindo. Que tolice. Que desinteligência grotesca. Podeis beber o cálice? E o batismo? Cálice. Beber o cálice. Tinha o sentido de... O cálice era portador, símbolo de desafios, de dores, de problemas, de espinhos, de angústias. Beber. Podem levar para dentro de si as angústias e sofrimentos que eu terei lá na cruz? Claro que podemos. Qual era o problema deles? Não conferiam ao que aconteceria em Jerusalém um sentido de entrega amorosa, mas de conquista grandiosa. Já estão próximos a Jerusalém e ainda não entenderam que seguir Jesus não é apenas acolher os prodígios dos milagres e do sucesso que isso trazia. Aliás, esta é a parte insignificante, é mal interpretada. Até Jesus, vez por outra, pedia: não contem para ninguém isso. Por quê? Porque ele não quer ser apresentado como um milagreiro, mas como alguém que, em nome de Deus, Filho de Deus, vem oferecer à humanidade a libertação de todos os males. 2 pontos: doenças, domínios, aqueles domínios de inspiração malévola que o evangelista chamava de espírito impuro, vícios de toda ordem, dependências. Do domingo passado, por exemplo, era a dependência do dinheiro, que indicava um fracasso do próprio Senhor. Aquele jovem não entendera. Pois bem, aquilo que o jovem não conseguira aderir, também os discípulos parecem padecer da mesma problemática. Se o jovem, o do domingo passado, seu grande anseio era a vida eterna, mas sem desprender-se de seus poderes econômicos, estes aqui não têm poder econômico, mas têm vaidades e ambições de poder político e de poder religioso. São pobres, mas têm vícios arraigados. Isto também ameaça a fidelidade ao seguimento. Então, do cálice que eu beber, bebereis. Do batismo que eu for batizado, batismo. Não é apenas o rito aqui, é batismo, mergulhar na realidade na qual eu serei mergulhado, a da cruz. Também vocês serão discípulos. O Senhor não permitirá que eles se desviem, mas eles sozinhos não têm forças. Todavia, assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não cabe a mim concedê-lo. Isto é, o evangelista pretende mostrar ao leitor de qualquer época, não é que há departamentos, o pai faz isso, o filho faz aquilo, mas não é o filho está inteiramente tomado pelo princípio da obediência amorosa ao seu pai. Ele não é alguém que exerce autoridade, que dá prêmios, mas é aquele que revela o amor do Pai a todos. E o que aos discípulos aqui é pedido, não é que tenham autoridade, mas que tenham disposições ao serviço. E é por isso que vem os versículos seguintes. Os 10 também. Inicialmente parece que são só os 2, né? Mas os 10 ficaram indignados. E nós? Padecem da mesma problemática. Isso outrora, também agora. Poder, prestígio, grandeza, são tentações que parecem perseguir cada um de nós em cada passo.
E então Jesus, chamando-os, lhes disse, chamando-os. Novamente, este verbo chamar tem uma nuance. Quando foram, por ocasião da vocação, quando foram chamados, o Senhor olhou e os chamou. Agora o Senhor os chama. Eles precisaram deixar alguma coisa e depois seguiram. Aqui estão chamados. Uma espécie de renovação da sua vocação e um passo a mais de aprofundamento. Chamando-os, disse-lhes, sabeis que aqueles que vemos governar, dominam, têm autoridade, têm domínio. Entre vós não será assim. Grande é aquele capaz de ser pequeno, grande é quem tem forças para se fazer servo. Quem quer ser o primeiro, que se faça servo. Foi assim, é este o sentido da missão do Filho do Homem, da missão de Jesus. Em outras palavras, qualquer discípulo, de qualquer época, em qualquer circunstância, até mesmo quando lhe foi confiado o serviço de autoridade, se quer se parecer com Jesus, nunca se imagine ter poder sobre alguém, mas sempre servo de todos. Está a caminho de Jerusalém. É uma espécie de novo modelo para o discípulo de qualquer época para seguir o Mestre até Jerusalém. Não é que nós hoje, indo a Jerusalém, seremos pregados, fixados na cruz até morrer. Não é este sentido, o de suplício para a cruz, mas de esvaziamento, de entrega de si porque ama. Ou seja, porque ama, oferece-se como servo e o faz com liberdade de discípulo. Não porque há uma ordem superior, mas porque segue o seu Senhor. Estamos na segunda parte da nossa leitura orante. Agora, querido irmão, querida irmã, como sempre, o passo primeiro é a pacificação interior. Só para lhe recordar, é o texto de Marcos, capítulo 10, versículos 35 a 45. Ponha-se numa posição que favoreça o recolhimento, a intimidade consigo mesmo, consigo mesma. É preciso que toda a nossa capacidade de imaginação, de reflexão, de percepção, esteja focado, digamos assim, na nossa própria interioridade. Feche os olhos, por favor. Respiremos profundamente, eu e você, uma primeira vez, lentamente, profundamente. Uma vez, outra vez. Tente sentir os seus olhos. É preciso concentrar-se para isso. Sinta os seus olhos, as pálpebras. Sinta os seus ouvidos, a parte externa, isto é, a orelha, as orelhas. A parte interna, sua garganta, o ar que por ela passa.
Lentamente queira inflar seus pulmões de ar. Desinflar, solte o ar lentamente. Concentre-se neste movimento. Tente sentir o coração a bater no seu peito. É preciso muito recolhimento, silêncio, quietude para chegar atento. Mas é possível. Tente sentir o coração que bate. E agora vamos ao segundo passo. Agora começa a leitura orante. Vamos pedir que o Espírito Santo venha nos mover, que ofereça sua luz para a nossa inteligência, para aquelas disposições interiores que nos fazem querer bem à palavra. Vamos pedir ao Espírito Santo que moveu o evangelista a escrever, que esteja aqui conosco, mova-nos a ler, segundo a verdade de Deus. Peça, ore comigo. Vem Espírito Santo, Espírito, força, amor, vigor do próprio Deus. Faze-me apto a acolher a palavra, esta palavra, não como leitura de um texto escrito, mas como palavra de Deus que se expressou em letra. Faze-me sensível ao que de Jesus Cristo é possível perceber, reconhecer nesta palavra. Vem Espírito Santo, faze-me sensível ao encanto e à verdade aqui presentes em Marcos 10, 35 a 45. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Agora vamos a outro passo. Como sempre, vamos reler o texto com as imagens que ele proporcionou, com os fatos aí lidos, com os movimentos vislumbrados pelos personagens. Vamos imaginar Tiago e João, que se desprendem do grupo. Falaram separadamente entre si e agora vão até o Senhor. Chegam diante de Jesus e falam, talvez até com algum sorriso, embora não consigam esconder o embaraço, um sorriso embaraçante. Mestre, queremos que nos faças o que te pedimos. Olhe, não fizeram uma solicitação, não fizeram um pedido modesto, manifestaram uma vaidade e queremos que nos faças. Não é uma relação de seguimento, é uma relação de quem está a se aproveitar. Mas estão falando, vamos tentar vê-los, queremos que nos faças. O quê? Vamos observá-los. Concede-nos na tua glória, um à direita e outro à esquerda. Quem sabe pronunciam isso até com algum sorriso. Senhor, Mestre, faze isso. Gostaríamos de poder
Gostaríamos de destaques para nós, de preferências, de privilégios. Tem isso, Senhor? É mais ou menos isso que eles estão a pedir. Nós podemos vislumbrar isso. Sigamos um pouco mais, e aí a resposta de Jesus, quem sabe com uma fisionomia decepcionada, não sabem o que pedem. São capazes da cruz? Estão dispostos a seguir? Eles dizem que sim, porque para ter poder qualquer sacrifício está ao alcance de suas disposições. Mas Jesus ia para Jerusalém porque queria fazer a vontade do Pai e amar. Amar até aqueles que o hostilizavam. Os outros queriam ir com ele para Jerusalém para conquistar grandezas. É o mesmo caminho, mas que diferença e que distância. Podemos observar mais um pouco. Os outros indignados, como se também eles agora não escondem que gostariam de um segmento e um discipulado que proporcionaria grandezas, destaques e projeções. E podemos ver Jesus chamar a todos. Como um técnico de futebol, no intervalo do jogo, que chama a todos para reorientar sobre o modo de jogar. Aqui, o Senhor que os chama e os interpela. Os que pretendem grandeza precisam perceber sentido nas coisas pequenas. Podemos até ver Jesus a gesticular. Talvez até lhes pergunte: entendeu Pedro, Tiago, João, André, Mateus, entenderam? Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Agora vamos colocar o nosso nome, o meu, o seu lá. E vamos tentar recordar quais são os pedidos que fazemos a Jesus. Que sejamos poupados da cruz, que os acontecimentos tenham o desfecho que me agrada, que os fatos da vida me poupem de situações exigentes. Talvez eu esteja a falar ao Senhor o que eu gostaria e Ele possivelmente está a dizer a mim e a você. Que mais do que benefícios é que Ele está a dizer-me, a mim, a você? Está a nos dizer que, diferentemente dos anseios mais comuns de qualquer pessoa que gosta de projetos de grandeza e de prestígio, que a verdade de quem quer ir com ele para Jerusalém tem as características do servo, do humilde, que é capaz de olhar com sensibilidade para os menores e para se fazer servo sempre. E então um novo passo. O Senhor está a olhar para mim e, quem sabe, a perguntar-me. Está a perguntar se eu estou disposto a orar de outro modo. De pedir a Ele outras coisas, que não sejam grandezas e destaques, mas está querendo dizer a mim que nas minhas orações eu peço ao Pai as forças e as energias de que preciso para ser servo, como foi servo o Senhor. E talvez o Senhor queira orar comigo.
Talvez Ele queira me recomendar que eu faça a oração ao modo que Ele ora, que eu seja capaz de dizer ao Pai: seja feita a tua vontade, Pai. É hora de eu pedir ao Senhor que agora venha orar comigo para que eu fale ao Pai segundo o que Ele ensinou quando se trata de orar.